Salve, salve quadrinheiros e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E hoje vamos falar da nova temporada da saga da Mulher Maravilha, que traz a aclamada fase do Greg Rucka, galera. Sim, temos muitas coisas para falar sobre essa HQ, mas isso logo depois de rodar a vinheta. Saga da Mulher Maravilha, volume 1 de 8, como está escrito aqui na capa, né? Valor de R$ 45,90. Aqui reúne as edições originais de Wonder Woman de 195 a 200, no total de 152 páginas, meus amigos. Aquele tradicional formato, né, que está saindo das outras sagas, Lanterna Verde, do Superman. Termo de formato é isso aqui que a gente tem em mãos. Mas do que se trata essa, como diz aqui na capa, a aclamada fase do Greg Rucka? Sim, galera, vamos começar a falar sobre isso. A primeira temporada da saga da Mulher Maravilha, a Panini publicou a fase do John Byrne, né? Eu, infelizmente, não adquiri esse material, gostaria muito de ter pegado na época, mas não deu certo. Quem sabe futuramente a gente vai catar esse material e adquiri-lo. Mas aqui a segunda temporada não é uma continuação direta. Pelo que foi apurado, depois que termina a edição do John Byrne, passa mais ou menos umas 60 edições que a Panini pulou e resolveu publicar já direto esse material do Greg Rucka. Esse material foi originalmente publicado no ano de 2003. E aqui pelo Brasil foi publicado ali por 2004, 2005, estava rolando essa fase aqui. Eu me sinto um pouco nostálgico, porque nesse período eu comprava, né? Eu comprava um mix que vinha essa fase do Greg Rucka. Realmente eu não consigo me lembrar, mas eu acho que era Superman e Batman, né, que vinha, ou tinha uma revista chamada Trindade, não consigo lembrar exatamente, e que vinha essa fase. Eu acompanhei e eu resolvi fazer, né, essa saga da Mulher Maravilha, essa segunda temporada, por me lembrar assim que foi um período, porque eu nunca tinha acompanhado regularmente a Mulher Maravilha, e a partir de então eu passei a acompanhar longos períodos, né, da Princesa de Temícera. E entrando aqui na história, a gente tem uma mudança de status quo da Diana. Ela não é mais a Princesa de Temícera, e sim a embaixadora da Ilha Paraíso nos Estados Unidos. E isso aqui abre a possibilidade para explorar uma vertente de coisas muito interessantes, e que, relendo isso agora, com temas extremamente atuais, com pautas quase, digamos assim, proféticas, né? Que o Greg Rucka estava lá puxando isso em 2003, e algumas coisas muito semelhantes têm acontecido nos dias de hoje. Tendo a sua função de embaixadora, a Diana divide o seu tempo, além de fazer a sua participação na Liga da Justiça, combater os seus próprios vilões, resolver as suas próprias crises com os seus vilões, ela tem que também resolver crises políticas. Ela está envolvida numa série de agendas sociais que ela levanta e divulga, e passa boa parte do seu tempo ocupada nisso. Nesse mesmo tempo também, a Diana resolve publicar um livro. Olha só, galera, está até aqui na quarta capa. Reflexões. É um livro que ela publica dos seus discursos, das suas reflexões de todo esse tempo que ela viveu, uma forma dela trazer, como uma forma dela compartilhar todo esse conhecimento que ela tem, de tudo que ela viveu, de toda a sabedoria que ela tem dos deuses. E no primeiro momento, o livro vai muito bem, mas é claro, sempre vai ter os seus detratores, que são alguns vilões que começam a manipular e a induzir a opinião pública contra, né, a nossa querida princesa amazona. E esse livro, essas reflexões, esses ensinamentos, né, que a Diana publica no seu livro, acaba gerando um certo desconforto, um certo descontentamento, um incômodo em uma parcela da sociedade americana, que vê nisso uma tentativa dela estar induzindo as crianças, dela estar colocando ideias, né, incomuns na sociedade, sendo ela uma super-heroína, sendo ela uma pessoa pública que inspira. Eles acham que essa mensagem não é válida. E isso é mais uma coisa que a Diana tem que lidar, tem que ter o jogo político, né, as articulações, para saber se sair de mais uma dessas situações. E o que chama atenção nessa HQ justamente é isso,
porque não é uma HQ que vai estar totalmente focada em cenas de lutas, em cenas de batalha. Não é que não tenha. Inclusive, se você, nas primeiras páginas, você começa justamente com uma sequência da Diana na guerra, ela enfrentando o exército, enfrentando tanques, enfrentando armas pesadas, mas parou por ali. A trama em si vai se aprofundando muito, né, em desenvolver os personagens com calma. Os coadjuvantes são muito interessantes aqui, cada um traz uma perspectiva diferente. E a gente tem também o panteão grego, que é claro, né, sendo uma história da Mulher Maravilha, não pode deixar de ter um destaque para essa galera que está sempre ali de olho. E a Diana, ela fica no meio de tudo isso. A Diana é exatamente a ponte, né, entre o mundo do patriarcado, né, que é o dito no universo DC, e o mundo, né, dos deuses, dos mitos, né, do mundo mitológico, que para Diana muito comumente é a família dela, né, galera? E é extremamente interessante. E esse equilíbrio, né, entre isso, o Greg Rucka faz com maestria. Como eu falei, não é um gibi que você vai ver a porradaria, vai ver ela sentando sarrafo, como foi a própria saga do John Byrne, que logo no começo, ela já, o primeiro desafio dela já é o Darkseid. Não, aqui a trama se desenvolve justamente de forma bem política. Algumas coisas não são precisas ser usadas à força, algumas coisas têm que se resolver mesmo de forma política. Tem um capítulo que ilustra um pouco isso, essa questão filosófica, política. É o encontro, ela tem um encontro com o Flash, está tendo um incêndio e tal, e existe toda uma questão ali, o incêndio é para renovar a floresta, já que a Diana tem, né, esse contato com a terra, com os animais. Isso precisa acontecer. Volta e meia, alguns incêndios controlados precisam ocorrer para que a terra se renove, para que a terra ganhe força novamente. E o Flash ia chegar e já ia apagar o incêndio rapidamente, e ela o impede. Ela joga uma tese filosófica nele e explica para ele o que tem que fazer. E o menino Flash acaba sendo convencido de que o certo é deixar mesmo a natureza seguir seu fluxo. E essa frase, a natureza seguir seu fluxo, é uma coisa também que por todo esse tempo a gente sabe que os gregos inventaram a democracia, inventaram a política. Muito dos conceitos que são a base da nossa sociedade foram inventados pelos gregos. E aqui a gente vê o Greg Rucka usando isso também com a Diana de forma política. Existem alguns detratores dela que ficam, né, querendo chamar a atenção dela, querendo chamar ela para um debate, querendo uma atenção. E ela diz que não vai, porque se ela fosse, ela estaria dando palco para eles e eles iriam esmorecer. Isso nos lembra muito hoje em dia, né? O que isso nos lembra é que muita gente cria treta, cria caso, nada mais do que para tentar aparecer, né? E olha só, uma HQ lá de 2003 já estava, né, nos mostrando alguns elementos. Fora outras questões também, que isso é muito comum nos quadrinhos. A gente recentemente tem, pode-se dizer até que é um tema batido, essa questão, né, de alguns vilões, de algumas corporações, né, do universo de quadrinhos, transformarem a opinião pública contra os super-heróis, né? A gente tem o Poder Absoluto, que é a mega saga da DC atualmente que está saindo, que trata também disso, e aqui a gente já tem uns vilões de bastidores, né, pegando trechos do livro da Diana fora de contexto e tentando usar isso contra ela, influenciando a sociedade, influenciando a opinião pública contra, né, a nossa querida Mulher Maravilha. E logicamente, meus amigos, isso é só a primeira edição, como promete aqui vão ser 8 volumes, né? E a gente falou muito aqui do roteiro do Greg Rucka, mas também vamos mencionar, né, o nosso querido Drew Johnson, que é o cara que faz a arte aqui, né? As edições, todas as edições são feitas por ele, né? Tem um traço assim bem característico dessa época, das edições, né, dos anos 2000. Lembra um pouco, no primeiro momento eu pensei até que era o Terry Dodson, bem legal, não é, nossa, que sensacional, não se compara uma arte de John Byrne e tal, mas casa bem aqui com o estilo, né, que está sendo narrado, essa pegada aqui para Mulher Maravilha. A arte casa bacana com essa história da Mulher Maravilha, e lembrando que era um período ali, 2003, de reformulação também, né? Não foi uma reformulação tão assim radical, mas sim, mudou-se esse status, né? Passou a ser
aí a embaixadora teve esse foco mais na política, mais trama. Aqui não tem uma questão assim de um vilão, da porradaria, tem as tensões que vão se escalonando, né? As coisas que o Greg Rucka está preparando aqui para desenvolver, espero que desenvolva bem. Lembrando que é uma HQ que foi lançada já no começo dos anos 2000 e a gente sabe que esse período os heróis estavam sendo reformulados, estavam se livrando um pouco daquele massa velho que foi os anos 90, estavam dando uma espanada, procurando novos conceitos, nova forma de serem relevantes, né, para aquele período aí dos anos 2000 que cobrava assim personagens mais coerentes com a realidade. E a resposta da DC para, né, a nossa querida Mulher Maravilha foi essa: se tornou uma embaixadora, uma pessoa envolvida na política, envolvida em causas sociais, né? Muito bacana, muito bacana. Eu achei sensacional isso aqui. Eu tenho certeza que você, meu querido quadrinheiro, que vai ler isso aqui, vai achar bem interessante. Se você é fã da Mulher Maravilha, já viu Mulher Maravilha em vários contextos, em guerreira, em política, até Mulher Maravilha dos 952 apaixonada. A gente vai ter aqui mais uma outra ótica, né, sobre essa personagem, porque o interessante é isso, é você ter um personagem e ver a variedade de autores que possam trazer, acrescentar alguma coisa, e o Greg Rucka sem dúvida acrescentou algo que eu acho totalmente relevante de você ter na sua coleção, de você dar uma lida e refletir, porque tem, além disso, tem uma mensagem muito boa, galera. E é isso aí, meus amigos, fica a recomendação. No quadrinhômetro é um 5 de 5, pode comprar, pode fazer essa saga, que eu acho que essa saga é inconteste, pelo menos diferente da do Joe Byrne, que era meio dividido, uma galera achava muito bacana, outra galera não achava legal. Parece que o Greg Rucka tende mais a agradar a todos. Fica essa dica, não se esqueçam de curtir, compartilhar e um grande abraço para todos e um valeu!